Olá, tudo bem? Eu sou Jefferson Almeida, sou líder técnico na Cunha Tecnologia. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre C#. Bom, e o vídeo de hoje é mais para podermos explicar um pouquinho como que funciona modificadores de acesso no C# mesmo, utilizando entre tipos, classes, etc. Então, abrangindo um pouco como um todo. Então, vamos lá. Todos os tipos e membros de tipos no C# precisam ter um nível de acesso, ou seja, ele tem que ter informado para o C# mesmo, explicando qual que é o nível de acesso daquele tipo ou daquele membro daquele tipo, para que um trecho de código que esteja no seu mesmo assembly ou até mesmo fora do seu assembly consiga visualizar aquele membro ou aquele tipo. Então nós já temos alguns modificadores, algumas chaves já programadas no C# mesmo, para que a gente possa utilizar para cada tipo e cada membro de tipo. Quando eu digo tipo, tá, e membro também, eu estou podendo me referir a tanto como enums, records, estruturas e assim por diante, tá bom? Bom, então vamos lá. Vou começar a mostrar um pouquinho aqui para você esses modificadores de acesso, sendo eles esses 6 que estão na sua tela, que é o Public, Protected Internal, Private Protected e Private. E como início, nós temos aqui o Public, que para todas as categorias, para todas as localizações que possuem o Public, ele tem acesso literalmente a todos. Então, dentro da classe, derivado da classe, não derivado da classe e assim por diante, o Public ele tem acesso a literalmente tudo. Ele pode ser acessado dentro de todas essas localizações. Já o Protected Internal, ele não consegue ter um acesso quando você tem um assembly diferente, ou seja, quando você tem dois projetos diferentes. Por exemplo, eu tenho um projeto de domínio e um projeto de aplicação, um application. Quando eu tenho esse tipo de contexto, eu não consigo usar, não consigo acessar uma classe que esteja com Protected Internal, um tipo que esteja com Protected Internal. Já o Protected, ele é um pouquinho diferente, ele é bem parecido, mas é um pouquinho diferente. Temos ali o mesmo tipo de trava, né, o mesmo tipo de modificador sendo limitado, porém eu também tenho mais um carinha ali que é o classe não derivada, mas também é do mesmo assembly, ou seja, do mesmo projeto. Então quando a gente usa o Protected, ele também não deixa você utilizar do mesmo projeto que você está. Então se eu tenho uma classe no domínio e uso o Protected, eu não consigo acessar ela de uma outra classe que também esteja no mesmo assembly, no mesmo projeto. Então você consegue já notar uma diferença, que é basicamente o seguinte: o Protected Internal está especificando internal, ou seja, ele é interno, somente pode ser acesso Protected para o mesmo assembly. Então, se eu tenho uma classe A e uma classe B, a classe A consegue referenciar a classe B se ela estiver sendo utilizada Protected Internal ou Public. E agora vem o nosso carinha Internal, que aí ele já muda essa ordem, ou seja, ele habilita para a gente aqui, nesse momento aqui, ele habilita para a gente o uso do mesmo assembly, do mesmo projeto, porém ele desabilita mais um carinha para a gente, que são classes derivadas e de diferentes assemblies. Lembrando que classe derivada é a classe filha, que foi herdada de uma classe, uma superclasse e assim por diante, tá? Então, quando a gente tem ali o nosso modificador dentro de uma classe que foi derivada, porém ela é diferente de assembly, diferente de projeto, você não consegue ter esse acesso, tá? Então o modificador ele trava você de ter esse acesso. Porém as acima, que é não derivada do mesmo assembly, derivada do mesmo assembly e dentro da classe, você consegue ter o acesso normalmente usando o internal. Já o Private Protected, ele só libera pra gente duas formas de acesso, ou seja, só libera pra gente dentro da classe e de uma classe derivada que esteja no mesmo assembly, no mesmo projeto. Se tivermos classes não derivadas que estejam no mesmo assembly, ele já não libera pra gente porque essa classe está usando o private. Então o private que faz essa trava pra gente e o protected libera que as classes derivem uma das outras nesse contexto usando o protected. E o private, que é o nosso último carinha, que ele é o carinha mais fechado, ele só libera para você ter um acesso dentro da classe. Ou seja, tudo que for fora da classe, externo da classe, você não consegue ter acesso. De forma alguma você pode ter acesso. Beleza? Então só revisando um pouquinho aqui, o Public é o cara que é o maior nível, ou seja, todo mundo consegue ter acesso quando uma classe utiliza o Public. Então você consegue referenciar ela em assemblies diferentes, referenciar ela em classes que foram derivadas ou não, tanto do mesmo assembly ou não. E o privado é onde ele está o nosso nível mais fechado ali dos assemblies, das referências, dos acessos e etc, tá bom? Então vamos avançar um pouquinho aqui, vamos só colocar uma imagem rápida para você dar uma olhada como que funciona um modificador de acesso e como que ele é na síntese do C#. Você pode ver nesse trecho de código que antes de você colocar a definição da sua classe, então classe bicicleta, você coloca um public antes dela, ou seja, está definindo já o modificador de acesso da classe no momento de criação dela. Então eu posso colocar um private class, um protected class e assim por diante.
para os métodos que estão dentro da classe também. Ou seja, temos o método aqui de pedalar. Esse método ele também é público. Então, quando você for chamar o seu método pedal, você vai estar informando para o C# que esse cara é público. Ele pode ser chamado para todos os assemblies, classes não derivadas, classes derivadas e assim por diante. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida quanto a essas questões que eu falei, peço que você coloque no comentário aqui para que eu possa responder vocês e até mesmo tirar todas essas dúvidas e deixar um pouco mais claro quanto a essas partes de modificadores no C#. Vamos lá, vamos colocar um pouco de mão na massa aqui. Vou explicar para você um trecho de código que eu separei para dar um exemplo mesmo para você entender um pouquinho aí sobre como que funciona esses modificadores de acesso dentro do C# na prática mesmo, tá? Então bora lá. Primeiro, separei aqui algumas classes entre dois assemblies, ou seja, entre o assembly 1 e o assembly 2, onde eu tenho diferentes projetos separados para que você consiga também ter essa noção de assemblies diferentes, tá? Então aqui eu tenho o meu veículo, onde o meu veículo tem um construtor, que ele é de nível protected, eu tenho uma color, um manufacture, um location e um método chamado move. Bom, o nosso color e o nosso manufacture, eles são públicos, o meu location ele é privado, e o meu método move, ele está como protected, beleza? Lembrando que a minha classe veículo também é pública, então ela pode ser acessada fora dela, dentro dela, classes baseadas a ela, assemblies diferentes, etc, tá? Então, nossa primeira coisa aqui, vamos dar uma olhada aqui no nosso location, que ele está sendo privado. Bom, a gente está utilizando nosso location aqui dentro do nosso método move. Então, ele consegue atribuir valor, chamar o location e assim por diante dentro do nosso método move, dentro dali do nossa classe veículo mesmo, tá? Então, ela está sendo privada e até o momento ela não consegue ser visualizada por ninguém externo. Vamos dar uma olhada nisso? Aqui no nosso carro, a gente tem o seguinte, a gente tem um construtor que passa a nossa cor para a nossa classe base, ou seja, a nossa classe veículo. Por que isso? Porque o carro ele está herdando de veículo. Então ele tem ali uma referência, ele é baseado em veículo. Se eu estiver utilizando o veículo, então se eu estou herdando de veículo no carro, então teoricamente eu tenho acesso ao location também, certo? Não tenho acesso. Por quê? Porque ele está privado. Então se eu tentar colocar location, ele não funciona, tá? Ele fala para mim aqui que esse namespace, que esse nome não existe. Agora se eu tentar colocar um color, por exemplo, ele já aparece. Isso a gente está utilizando a ferramenta para dar um auxílio para a gente no modo de explicação, tá? Então espero que vocês consigam entender bem nesse ponto. Agora vamos utilizar o nosso manufacturer. Ele consegue trazer também, então tranquilamente ele traz. Agora se eu quiser colocar algum valor, etc, eu consigo, beleza? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso veículo, por nosso location estar sendo utilizado de modo privado, ele só tem acesso dentro da própria classe veículo, não externamente dele. Já o nosso método move, que utiliza de protected, ele também consegue ser utilizado de classes baseadas a ele, ou seja, se o carro é baseado em veículo, então ele consegue também utilizar o nosso método move, que é o exemplo que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então eu estou chamando o método move aqui, eu consigo invocar ele, eu consigo visualizar ele dentro da minha classe baseada. Um outro exemplo de protected é o nosso construtor do veículo. Então o construtor de veículo só consegue ser chamado dentro da classe baseada a ele. Então temos aqui o seguinte, dentro do carro eu tenho a minha classe base, que é o nosso veículo, ó. Se eu fizer a referência dele, ele vai trazer para mim dentro do construtor de veículo. Então eu consigo chamar dentro do meu carro, dentro da classe carro, o construtor do meu veículo, porque ele está sendo protected. Então eu consigo, não de forma pública, que eu já vou explicar para vocês, já vou mostrar para vocês, mas eu consigo de forma que as classes baseadas consigam visualizar ele, consigam chamar ele. Para vocês terem uma noção agora, como que funcionaria esse caso do público, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho dois veículos nessa classe chamada street, dentro de um método estático vehicle_sum, que é a soma dos nossos veículos. Tenho aqui dois veículos, o veículo 1 e o veículo 2, que é o carro azul e o carro laranja, perfeito? E aqui ele retorna 2, é efeito de exemplo mesmo. Então se eu pegar o nosso veículo 1, eu consigo chamar aqui as propriedades normalmente, então color, consigo chamar manufacturer e assim por diante. Pode notar também que o location, aqui eu não consigo encontrar ele. Tanto que se eu tento encontrar ele, o próprio C# me informa que não consegue ter acesso, que é o nosso location. Por quê? Porque o nível de permissionamento dele, o nível de acesso, ele está inferior ao nível de acesso para fora da classe. Então nós não conseguimos utilizar esse cara fora da nossa própria classe, por ele estar como privado. E o método move, vamos lá.
o método move ele está como protected, então ele só consegue ser chamado dentro de classes baseadas a ele e da própria classe. Então se eu tentar chamar o método move aqui, eu também vou ter o mesmo tipo de erro, o mesmo erro de que não é acessível por conta do seu nível de proteção. Agora vamos tentar fazer o seguinte, eu vou tentar colocar um terceiro veículo aqui, vou colocar um veículo 3 e vou instanciar, ao invés de um carro, vou instanciar um veículo. Então eu vou colocar aqui o veículo e chamar uma nova cor de laranja também, beleza? Então eu tenho um veículo, mas eu não estou conseguindo criar um objeto desse veículo. Por quê? Não consigo instanciar porque o meu construtor de veículo ele não é acessível. Esse nível de acesso dele não pode ser fora de classes baseadas a ele ou ele mesmo. Então por isso que a nossa classe Street, que ela não herda de veículo, ela não consegue ter esse acesso a esse construtor. Agora se ela herdasse de veículo, tudo bem, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso cara do internal. Vamos lá, o internal ele só tem que funcionar dentro do nosso próprio assembly, que é o assembly 1, porque a classe street só está contendo aqui nessa assembly 1, beleza? Então se eu tentar chamar a nossa classe street com esse método de soma de veículos dentro de um outro assembly, eu não consigo, que é o exemplo que está aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui tentando chamar o nosso street, não consigo, mesmo que eu tente referenciar ele utilizando a ferramenta, eu não consigo. Então se eu tento colocar aqui, olha, o nosso import ele não funciona, nosso using não funciona, mesmo que eu tente colocar o método direto, ele não vai funcionar, tá? Então ele não vai deixar eu fazer essa operação porque ele já trava aqui no nosso street, ele fala que esse street não existe no contexto, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, aqui eu tenho essa mesma classe dentro do nosso próprio assembly. Dentro do nosso próprio assembly eu consigo chamar, por quê? Porque ele está utilizando o nosso internal, então ele só funciona dentro daquele assembly específico, tá bom? Então eu tenho aqui o método sendo chamado normalmente com o street, beleza? E o método aqui, se eu referenciar ele, ele vai bater lá no nosso métodozinho, beleza? Bom, espero que tenha ficado claro para você sobre essa questão dos nossos modificadores de acesso no C#. Espero que você tenha conseguido entender bem. Se não conseguiu, tenta colocar nos nossos comentários aqui, deixa uma sugestão também, alguma coisa do tipo, caso você não tenha entendido por conta da explicação. Eu vou ficar bem disposto a responder todo mundo, então espero que você goste bastante e contribua com esse caso. Então é isso aí, beleza? Bom, se você curtiu o conteúdo, se você gostou, compartilha com o seu amigo que está também começando a aprender agora C#, ou até já tem um pouco de conhecimento, mas compartilhar conhecimento nunca é demais. Então espero que você tenha gostado, deixa um like aí, beleza? Compartilha com o pessoal, valeu, é nóis!